Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre entrevista de emprego nas empresas, né? E quais as principais dicas ou quais os principais pontos de atenção que um candidato, né, que está concorrendo a uma vaga precisa ter durante a entrevista. O canal de logística também tem cursos com certificado nas áreas de logística e prevenção de perdas. Aqui embaixo, né, na descrição desse vídeo, confira os principais cursos disponíveis com os melhores preços do mercado. Então, nesse vídeo a gente vai estar fazendo uma introdução, né, falando um pouquinho sobre a área de recursos humanos, falando um pouquinho sobre a entrevista, e depois então vamos finalizar falando dos principais pontos de atenção que o entrevistado precisa ter durante a entrevista. O recrutamento e seleção ela é uma das principais atividades da área de recursos humanos dentro de uma empresa. O recrutamento e seleção tem como objetivo atrair profissionais, né, para ocupar aquelas vagas que precisam ser preenchidas dentro das organizações. Dentro do processo, né, de recrutamento e seleção, uma das etapas mais importantes é a entrevista com os candidatos que encaminharam o currículo ou que constam no cadastro da empresa para a obtenção das vagas. A entrevista, né, ela serve principalmente para que a empresa, né, através do entrevistador, conhecer os candidatos que estão participando do processo, né, e buscar o máximo possível de informações para poder fazer a escolha certa. O entrevistador, ele se prepara para o processo da entrevista, verificando o tipo de vaga que está aberta, quais as principais características necessárias para a ocupação dessa vaga, né? E é nesse ponto, né, que ele vai analisar o candidato, vai analisar o currículo e fazer as perguntas, né, referente a essa vaga que está aberta. Então cabe aqui também, pessoal, ao entrevistado se preparar para a entrevista. O entrevistado ele precisa conhecer a empresa que ele está buscando a entrevista, conhecer a empresa, conhecer aquilo, o que a empresa faz, se é uma empresa de serviço, se é uma empresa, né, que vende, né, ou fabrica algum tipo de mercadoria, entender sobre a vaga, né, buscar informações. Se é uma vaga que o candidato não conheça, né, é importante que ele se informe, né, para saber o que efetivamente a empresa está buscando. E o candidato também tem que se preparar para responder, né, aquelas eventuais perguntas que o entrevistador, né, normalmente faz numa entrevista. Então é importante entender, pessoal, que a empresa que está contratando, que o entrevistador, ele está tentando em primeiro lugar, confirmar as informações do currículo, né? Checar a experiência profissional do candidato, observar, né, o entrevistado ele vai procurar principalmente observar a estabilidade do candidato nos empregos anteriores, né, entender como que o candidato se relaciona com as pessoas, verificar então as competências socioemocionais do candidato e entender principalmente o momento que o candidato se encontra, né, qual é a situação dele, qual é a situação da família dele, qual é a situação do candidato no ambiente pessoal e profissional. Verificar também, não é, as condições externas do candidato, não é, se o candidato tem algum problema aparente, tem alguma situação que está deixando preocupado, não é, e principalmente, não é, as condições de adaptação do candidato à vaga e à empresa. Um dos conceitos, né, mais utilizados no mundo corporativo é que as empresas elas buscam contratar, né, ética, responsabilidade, né, pois a empresa ela vai dar o treinamento necessário em relação às necessidades profissionais. Ou seja, contrate caráter, contrate ética e treine as habilidades profissionais. Então é muito importante, né, o candidato estar preparado
para essas questões, não é, de caráter, as condições socioemocionais, a questão de ética e de responsabilidade, porque eventualmente a empresa vai dar treinamento para a questão profissional. E quais são os principais pontos, né, que o candidato precisa ter atenção numa entrevista? Então, em primeiro lugar, ser pontual e ter boa apresentação. É como a gente falou, conhecer a empresa, conhecer a vaga, ser educado e respeitar as pessoas. E principalmente, né, pessoal, estar preparado para falar sobre a sua experiência profissional, sobre os eventuais desligamentos de empregos anteriores, se houve, não é? E principalmente, né, normalmente as empresas que apontam muito isso, não é? É a questão dos pontos fortes e dos pontos fracos, para ver como é que é a desenvoltura, não é? E a comunicação do candidato. Então a primeira questão, não é, que o candidato deve estar preparado, ele é ser pontual, ter boa apresentação. Então a entrevista, o momento da entrevista é que vai decidir quais os candidatos serão escolhidos para o emprego, e portanto é fundamental que o candidato cause uma boa impressão. Nesse caso aqui é preciso ser pontual, de preferência chegar bem antes do horário marcado e aguardar de maneira tranquila, né, de maneira calma, estar bem apresentado pessoalmente, barba bem feita, se o candidato tiver barba aparada, não é? A vestimenta, a roupa, uma roupa adequada para uma entrevista, né, ele está se apresentando para a empresa. Respeitar e cumprimentar as pessoas, os funcionários da empresa, né, porque ele está sendo observado, ele vai ser observado, e seguir as regras e orientações das pessoas dentro da empresa. Um segundo ponto importante, né, como a gente falou, é conhecer a empresa e a vaga. Então, no caso de uma entrevista, é importante que o candidato leia, conheça a empresa que está contratando, e que tenha conhecimento das vagas, né, do tipo da vaga, o que precisa, né, para aquela vaga que ele está concorrendo. Dessa forma, o candidato vai dar uma boa impressão ao entrevistador e ganhar pontos na entrevista. Mesmo que o candidato não tenha trabalhado na vaga, né, é importante que ele conheça a tarefa, pois vai ajudar na questão das eventuais perguntas que o entrevistador possa fazer. Um outro ponto, então, ser educado e respeitar as pessoas. Durante aquele período que o candidato estiver na empresa, é importante que ele se dirija a todos, de maneira educada e cordial. As organizações sempre buscam visualizar e contratar candidatos com caráter e ética, pois as habilidades profissionais elas são mais fáceis de serem treinadas. Outro ponto importante é que o candidato interaja de maneira semelhante com o comportamento do entrevistador. Se a pessoa que está fazendo a entrevista, se ela for comunicativa, o entrevistado também pode ser comunicativo. Se ela for mais fechada e mais séria, procure também, ser sério, respeitando então o perfil e a posição do entrevistador. E por fim, pessoal, estar preparado para falar sobre a experiência profissional. Se questionado, é importante seguir a lógica, e a cronologia dos antigos empregos que constam no seu currículo. Então, aquilo que está no currículo, você precisa saber explicar para o entrevistador. É importante também estar preparado para falar sobre os desligamentos anteriores. Então, o entrevistador, geralmente, ele vai testar o candidato buscando as informações sobre os motivos e as formas que o entrevistado saiu dos empregos anteriores. Então, aqui, procure sempre esclarecer de maneira correta e verdadeira. E por fim, pessoal, tem algumas empresas que sempre buscam questionar aqui ou perguntar, até para testar a questão de comunicação, testar as habilidades do
do candidato é perguntar sobre aquela pergunta tradicional, né, sobre os pontos fortes e pontos fracos. Então, é uma das questões mais comuns nas entrevistas e onde geralmente os candidatos podem se embaraçar. Então, fale, né, como entrevistado, fale sempre de maneira franca, né, de maneira natural, demonstre coragem e confiança para o entrevistador. E aqui, por fim, né, pessoal, a gente deixa algumas sugestões, né? Aqui não é sugestão para que se utilize, não é, na sua entrevista, mas para que o entrevistado saiba, né, em relação aos pontos fortes. Né, muitas pessoas usam, não é, sou comunicativo, né, me adapto bem ao ambiente, né, aprendo com facilidade, sou transparente, sou honesto, né, gosto de trabalhar em equipes, sei respeitar, não é, as chefias e meus colegas. Então aqui são sugestões, são exemplos de pontos fortes. Né? Não quer dizer que tem que se levar, tem que se informar esses pontos fortes. Não, informe de maneira natural os seus pontos fortes. Em relação aos pontos fracos, né, também, né, pessoal, aqui é importante que também em relação aos pontos fracos, o candidato seja honesto, não é? Fale de maneira natural. Né? Então, ele pode utilizar, alguns candidatos, como pontos fracos, eles utilizam, né? Que eu sou muito detalhista, eu poderia ter mais habilidades com Excel, por exemplo, ou com computador, por exemplo. Eu me sinto ansioso para concluir uma tarefa, né? Pode ser um ponto fraco. Eu sou tímido, né? Pode ser um ponto fraco, dependendo do tipo de vaga, dependendo do tipo de empresa. Eu sou exigente comigo mesmo, né? Muitas vezes isso pode ser um ponto forte, mas também, não é, um grau de exigência muito elevado, né, pode ser um pouco embaraçoso, então pode ser considerado também um ponto fraco. E muitos, né, candidatos apontam como, né, eu sou inseguro, eu tenho insegurança, também como um ponto fraco. Ok? Pessoal, então, obrigado pela participação nesse vídeo. Procuramos falar sobre a entrevista de emprego nas empresas e como o candidato precisa se preparar para uma boa entrevista. Muito obrigado.